Como é que faz pra dar um coraçãozinho ali pra Mônica? Não tem como, assim. Só se tivesse comentário dela. Tem só Hum? comentário no chat. Confirma lá, ver se tô ao vivo já. Alô, pessoal! Vamos ver se já tô ao vivo. Alô? Ah, tá. Pensei que o microfone estivesse funcionando. Tá, né? Uhum, tudo certo. Boa noite! Boa noite, meu povo! Já desde já agradecendo a presença de quem tá aí, de quem vai chegar também, que vai assistir depois. E vamos partir para a pintança, que a tarefa hoje não é mole. Quer dizer, não é difícil, mas ela não deu uma acelerada, né? Daí nós já vamos aqui observar quem que tá aqui, né, Vamos? Nós... Já temos a presença da Mônia Amônia, Arantes, ô Amônia. Obrigado, Mônia, por estar aí ajudando nós a responder os comentários. Solange Emília, Raquel, Enzo, que é o Alexandre nosso. Nossa, compartilha aí, gente, a nossa live Boa pra, noite a pra dar todos, sejam bop. todos bem-vindos. Disse Dias, boa noite, Disse. Que bom ter você aqui, aproveitando para desejar um feliz aniversário ao vivo. Pois é, Quem? ela é aniversariante, Disse Ah, Dias. é? A Dirce Dias? Uhum. Parabéns, Dirce. Que todos os seus dias sejam repletos de alegria, felicidade, sucesso e vontade de vir assistir os Zé antes. Então vamos lá, cadê? Pronto, já começou. Já começou. Começou as roupinhas lá, ó. Opa! Ei, Rapaz, pronto, já o que que estragou. você quer, meu amor? Eu queria um óleozinho, eu tenho óleo, onde é que eu tenho? Óleo de linhaça? Quero passar um óleozinho na tela. Tá. Quer dizer, eu queria passar, mas não achei, então nós vamos fazer sem óleozinho mesmo. Mas eu tinha, hein? Rapaz. Onde é que eu coloquei esse óleo? Tá bom, a gente vai sem óleo mesmo. Leonardo, boa noite. Boa noite, José povo. Luiz do Amaral, boa noite. Ó, gente, vamos fazer. Eu vou fazer live de sequência agora, não vou, que nem era antes. Angela Rosane, Trazer agora de o Zé vai volta o explicar, povo. né, Zé? Trazer de volta o povo. Vou explicar direitinho, porque tem gente que quer aprender, então agora vamos aprender comigo. Eu tava enrolando muito. Ó, gente, então eu vou começar avisando aqui sobre as cores. Eu vou colocar só 5 cores aqui, nós vamos misturar. Aqui tem o vermelho, que não apareceu bem aqui deixa eu pôr lá pra cá. Cadê? Vou trazer o vermelho um pouquinho mais pra cá para poder aparecer lá. Ó. O certo é o magenta, né? Mas hoje nós vamos fazer com vermelho mesmo. Então nós vamos fazer mistura hoje. Nós vamos pintar só com 5 cores. Então as cores são É óleo. azul, é tinta óleo, branco, preto, azul, cobalto, Não. azul da Prússia, vermelho, amarelo. Esse verde eu coloquei aqui, mas a gente pode misturar aqui, né? Então eu vou ensinar vocês a misturar. O negócio que abre ali vai dar uma raiva, né? Uhum. E você reparou que parece que puxa lá? José Luiz Silveira, boa noite. Então vamos começar pelo céu, né? Vamos fazer uma coisa bem bonita aqui, uma chuva chegando aqui. Então eu vou fazer aqui um begezinho, bem clarinho. Rosana Rios, boa noite, Rosana Rios. Sônia Regina, boa noite. Obrigado pelo carinho. Sejam todos bem-vindos. O Zé vai explicar agora tintim por tintim para vocês, tá bom?
É isso, gente. Eu vou explicar. Ó, nós vamos fazer uma mistura. Nós vamos fazer uma cor clarinha, que é uma cor que seria essa daqui, que tá aqui no cantinho aqui, ó. Ó. Mas nós vamos misturar, porque como eu falei, eu vou ensinar, né? Tem que ensinar o povo. Então nós vamos pegar o branco, nós vamos pegar um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho, nós vamos fazer quase que um laranjinha. Só que é bem pouquinho vermelho. Pronto, nós já conseguimos aí a cor que eu tava querendo, ó. Quase um tom de pele, né? Ó, pra vocês verem, ó. Essa cor aqui, ó. Então, essa é a cor que nós vamos utilizar como base, né? Pra gente fazer o fundo. Só que eu vou clarear um pouquinho, porque nós vamos fazer um céu. Nós vamos fazer a parte luminosa do céu ali, onde que tem uma nuvem entrando, saindo ali, né? Quer dizer, uma luz saindo das nuvens. Então, eu vou misturar aqui essa corzinha. E vamos sapecar aqui. Vamos pegar. Nós vamos começar. Eu quero que tenha uma luz entrando aqui. Então, essa luz que nós vamos trabalhar primeiro. Porque se eu começar pelo escurão da nuvem, que é nuvem de chuva, né? Depois vai ser difícil de eu clarear. Porque se a gente clarear em cima do escuro é mais difícil do que escurecer em cima do claro. Vocês entenderam? Então, nós vamos fazendo aqui uma. Pegar um pincelão. Será que tem um maior aqui? Ah, vai esse aqui mesmo. O tempo de procurar ali é o tempo que vai ganhar. Esse aqui não serve, meu irmão? Não, tá muito durão, tá muito arreganhadão. Eu tinha um legal aqui, mas daí estragou o cabo. Tá bom, esse aqui mesmo, não precisa mais não. Ó, eu vou colocar por trás dessa árvore tudo. Ah, antes de continuar, deixa eu mostrar pra vocês o risco. Esse risco que eu fiz improvisado, porque... Que isso, mano? Eu fiz improvisado esse risco aqui, porque é na telinha, mas eu preparei um risco bem caprichadinho, já em PDF, lá no grupo do Telegram. Telegram, né? Quem quiser entrar no grupo do Telegram vai ter risco em PDF. Todas as lives minhas vai ter lá, os riscos. Então eu vou mostrar aqui para vocês o risco, ó, bem feitinho, ó. Tá vendo? Esse daqui é o risco que está preparado lá. Esse risco que eu fiz aqui, eu fiz às pressas aqui. Eu vou dar uma olhada aqui, né, para render. Deixa eu tirar meu celular daqui, porque é perigoso dar zica. Então, gente, eu vou molhar um pouquinho a tela com querosene mesmo, para a tinta deslizar. O querosene é bom a gente molhar, porque o querosene ele é meio lubrificante e ele evapora. Ele não fica ali na tinta. Vocês entenderam? Ele evapora depois. Então, o óleo de linhaça que eu ia molhar, mas não achei, vai pro querosene. Só que se a gente não pintar logo, também ele vai evaporar e vai ficar do jeito que estava de novo, né? Então nós vamos fazer essa luz aqui, ó. Por trás da árvore aqui, que é onde o sol vai pegar. E aí nós vamos vindo para cá, ó. Colocando agora um azul acinzentado. Vocês entenderam? Um azul acinzentado. Como é que faz o azul acinzentado? A gente pega o branco, que já acabou aqui. Mais. Eu não sei o que lá. Nós vamos pegar o branco. Por aqui mesmo, nessa cor aqui que eu já usei aqui. Depois qualquer cor não faz mais. Põe um pouco de azul. E um pouquinho de preto para deixar um pouquinho acinzentado. E com essa cor aqui, eu vou vir entrosando aqui, ó. Só que ficou muito azul, quero que fique mais cinza. Então vamos um pouquinho mais de preto. Eu quero que fique mais para cinza do que para azul, porque é umas nuvens carregadas que estão aqui.
Aí, só que agora também ficou muito. Eu vou usar essa cor aqui mesmo, porque é a mesma que nós misturamos ali, né? Ó. Quer, Val? Não, eu tô falando que não vi que me esqueci de baixar o botão. Ah. Então é isso, gente. Agora a gente vem fazendo aqui, ó. Aí, agora ficou o cinza que eu queria, ó. Fazendo as nuvens. Só que é o seguinte, ela vai escurecendo, mas aos poucos. Por exemplo, aqui, ó, já tá o lugar da luz, né? Então eu vou misturar um pouquinho de claro aqui, ó. E fazer as nuvens mais clara um pouquinho, né? Porque o sol vai estar entrando aqui. Essa chuva vem vindo ainda. E a gente não precisa colocar muita tinta, podemos colocar pouca tinta, porque senão vai ficar muito difícil de trabalhar. Quando vocês tiverem prática de mexer com tinta, daí coloca bastante tinta que vai ser fácil. Mas assim, no começo agora, para evitar de fazer aquela lambança, aquela grudeira de tinta, vocês colocam pouca tinta, entenderam, gente? Daí a luz, conforme vai ficando longe do ponto de luz, vai ficando cada vez mais escuro. E aqui na parte de baixo das nuvens, aqui ó, a gente vai fazer escuro mesmo, porque é onde tá vindo a chuva, né? Só que cuidado para não, mas não é preto também. Vamos escolher, vamos clarear um pouquinho mais, né? Ó, aqui, ó, é onde está vindo onde está a parte inferior das nuvens, né? Isso aqui vai ficar bem bonito, gente. O José Luiz disse que ele já pintou algumas coisas em acrílico e óleo. Será que é o seguro? Não sei, ó. Joaquim Moura, boa noite, Val, Zé Arantes. Hoje eu estou feliz porque posso assistir mais um vídeo de pintura com o professor Zé Arantes. Que Deus abençoe você. Amém. Amém, você também. Maria Cristina, boa noite. Disse, depois vou lá no Telegram pegar o risco. É isso aí, tem que fazer. Ó, gente, lá no Telegram, eu tô querendo que o povo acostume no Telegram, lá no nosso grupo lá, porque no Telegram não tem limite não tem limite, tem limite, mas o limite é 300 mil pessoas. Então o grupo lá não tem aquele negócio de chegou tantos e não pode mais, não sei o que. Não tem mais, não tem isso lá. Então, e para atrair o povo lá, eu tô colocando aí os riscos lá, tô dando bastante para sorteio lá, tô dando bastante regalia para quem tá lá. O grupo é calminho, não é que nem no TikTok, no coisa lá que fica fervilhando, né? Só quando é alguma coisa importante mesmo, que o povo tão postando lá. Então, o link do. Será que se colocar o link aqui, Val? Ô, Mônia, será que dá para colocar o link aí? É, do grupinho lá? A Disse está lá. A Dirce está lá. Inclusive, gente, eu fiz um sorteio lá, saiu para uma pessoa, eu dei 15 dias para manifestar e até agora nada. Ela é de Portugal, Zé. É, Tem que sortear de novo. eu vou fazer outro, eu vou sortear de novo, gente, eu acho. Então eu sorteei a tela, aí saiu para uma pessoa, mas ela não se manifestou. Ela é de Portugal, Val? Uhum. Ah, é mesmo. Eu lembrei da Anabela, né? Às vezes ela tá por aí, se ela tiver aí, manifesta aí que ainda dá tempo. Vou esperar até a semana que vem. Se não manifestar, vou sortear de novo. Olha, gente. Cafezinho com leite hoje tem, hein? E a Val tá aqui pra me dar. E eu tô oferecendo pra vocês, ó. Tá uma delícia. Obrigado, Dona Val. Uhum.
Deve dar uma delícia. Então é isso, gente, ó. A telinha, ela apesar de se parecer, ela não é difícil fazer não, viu? Ela até que é razoavelmente fácil. Então, cinza azulado, né? E aqui a gente dá umas pinceladas nesse sentido aqui, ó. Sem branquear. Só deixando um cinza um pouquinho mais claro e com sentido assim de chuva caindo, né? Um efeito arranhadinho pra É. verdade. Não envolver tanto também, mas também não deixar muito arriscado, né? Então, aqui é isso. E aí, como a gente está fazendo uma nuvem chovendo até aqui, então é natural que a gente vai ter que aumentar aqui, né? Porque, Ó, disse que é pra você sortear novamente, quem sabe ela ganha. pois é, vou sortear novamente semana que vem. Então é isso, gente. Eu vou voltar todo vapor com as lives. E nos dias, nas quarta-feira mesmo, que nem era, né? Era nas quartas, né, Val? E também lá no TikTok também vou fazer live. Tá fazendo também. Boa noite, João. Seja bem-vindo. Ó, gente, depois que a gente colocou esse fundo escuro aqui, agora a gente vai trabalhar um pouco já os detalhes das luzes, né? Eu vou fazer já, porque o céu tem que ser primeiro, porque depois a gente vai colocar árvore, tudo na frente, né? Então, vamos pegar uns pincéis aqui macio. Aqui. E essa luz a gente tem que fazer seguindo aqui a lógica, ó. Misturando um pouquinho desse beijinho aqui que nós fizemos, né? Para a gente poder já trabalhar os detalhes da luz, né, que vem. Ó, o sol tá aqui. Não é um sol da tarde, mas já tá ficando meio tarde. Boa noite, Maria de Lourdes. Obrigada a você pela presença. Obrigado, Maria de Lourdes, pela presença aqui no nossa live. Seja bem-vinda, assim como todos, né? E eu tô fazendo aí uns videozinhos de curtinho aí para os membros. Faz tempo que eu não faço nada para os meus membros, né? Eu vou fazer uns vídeos aí de curta-metragem, assim, explicando alguma coisa específica, assim, né? Uhum. Gameplay Zone. Oi. Oi, Gameplay. Obrigado pela presença aí. Ó, a luz, né? Tá entrando aqui, né? Será que a Mônia tá aí ainda? Ele deve ter dormido. É. Juliana, boa noite. Ah, é Juliana. É que tá aí o nome aparece assim como a gente pronunciou. Ó, agora que chega bem perto do ponto luminoso, as luzes ficam mais ainda, ó. Tá entenderam, gente? Aqui vai ficar bem menos claro. Porque, na verdade, não é o sol que está aparecendo. É que quando faz um tempo de chuva, o tempo fica meio escuro. Então, um buraco que tem entre as nuvens fica claro. Vocês entenderam? Pinceladas assim, sem muita. E é assim, ó, gente. Vocês fazem uma definição na parte de cima e na parte de dentro da nuvem dá uma envolvidinha. Entenderam? Ó,
Uma definição fora nas bordas da nuvem. Ó, uma definição mais pro lado de dentro da unha espalhadinha. Quem quer aprender a pintar agora vai aprender, porque agora eu vou explicar. Dá E se uma vo- lidinha nesses dois comentários, nos dois últimos. Os dois últimos? Fátima Porto. Como é gratificante assistir a live do professor Zé Arantes, Brasília, agradece. Obrigado, Fátima. Gratificante é eu ler comentários assim que nem o seu. Isso sim que é gratificante. E da Juliana que tá como game. Ah, é? A Juliana? Para fazer pintura em tela tem que aprender tudo sobre teoria de cores. Olha, gente, você pega aí umas telinhas, tinta e vão pintando. E à medida que vai pintando, vocês vão pesquisando. Sabe por quê? Porque se vocês forem, eu vou aprender teoria das cores. Depois eu vou aprender perspectiva. E não pinta nunca. Vai dando um jogo. Vocês têm que já começar a ver tinta, né? Sujar a mão de tinta, pintar ali, errar, fazer Pegar o cagada desenho assim, e ó. arrumar. Imprimir o desenho, passar com carbono. É isso aí. Tem que, daí sim, com a telinha ali, vocês ficam pesquisando lá, olhando as pinturas dos outros, dos pintores aí, e vão aprendendo já pintando. Eu aconselho que seja assim, para não dar enjoo. Porque aí não enjoa, né? Vocês já vão vendo a tinta, ver acontecer as coisas, vão sentindo a adrenalina ali de errar, ter que apagar e tal. E aquele negócio todo, gastar dinheiro com Assistir tinta. os vídeos aí, acompanhar, dá certo. Então é isso. Mas isso não significa que não precisa aprender a teoria de cores, perspectiva. Tem. Só que vai aprendendo junto, gente. Vai aprendendo aí tudo junto. Já o negócio é sentir as emoções logo, né, Vão? O negócio é. Hoje tá tão fácil, gente. Tem tudo É. no YouTube. Tudo que vocês consultarem vão encontrar. Claro que vocês vão ter um professor que vocês vão gostar de uma pintura dele, tem outro que vocês já vão gostar outra pintura ou outro estilo. E assim, vai aproveitando um pouco de cada. Vocês têm que estar aí assistindo os vídeos. Hoje em dia tem muita coisa grátis. Quando eu aprendi a pintar, comecei a aprender a pintar, não tinha muita coisa não. Se quisesse, tinha que comprar. Curso caríssimo. Agora a gente tem aí coisa grátis aí. Tem curso também, quem quiser. Inclusive eu estou fazendo um curso para iniciante, para principiante. E mas só que tem muita coisa que é grátis também. Não é só pago, não. Eu, Essas nuvenzinhas mais claras que ele vai colocando ali, a gente olha assim, parece que tá solta. É com a tinta mais clarinha, né, Zé? é. Então, gente, eu tenho ali um blog que tem bastante coisa lá para vocês aprenderem assim de teoria. Boa noite, Rita. Rita Escaramel. Boa noite, professor. Val e todos. Que delícia ver o Zé pintar. Tereza de Fátima, boa noite. Que maravilha assistir as pinturas desse casal, Zé Arantes e Val. Obrigada, meus amores. Bom Isso mesmo aí, é ter gente. vocês acompanhando a gente aqui. Com todo carinho, escrevendo essas palavras de incentivos. Os comentários de vocês deixam o pintor tá felizão. Olha E como o pintor, pincel que tá dançando ali bonitinho. pintor felizão, a pintura sai que é um raio. Aí você deixa os comentários aí pra ele, eu dou o cafezinho, pronto. É o Tá combustível. completo, tá completo. O Wagner hoje colocou um vídeo. Madrugada ele estava na feirinha vendendo as hortaliças dele e a gaúcha dele lá do lado. Um frio, mas tava. Eu digo assim que é bom. Um amorzão do lado, hein? É. O Wagner.
Ó, gente, a parte inferior das nuvens geralmente é um pouquinho mais escuro. Ó. Só que esse pincel aqui parece que não tá muito legal, só isso. Vamos ver isso daqui. E essa leveza a gente vai pegando com a prática. Conforme vai, quanto mais vai pintando, mais prática vai pegando. Isso mesmo, não é? É que nem o lápis também. O João me Hã? abraçou já tarde. Pegou gripe, Val? O João me abraçou já tarde. Só pra E passou gripe. Uhum. Eita. Quem que pegou um pincel desse teu novinho e reganhou tudo ali, ó? Você viu? Esse aí. É esse que tava ali fora? Uhum. Dentro da coisinha? O Daniel para limpar as partes internas do Eu teu carro. pensei que fosse meu irmão. Viu, João? Zé, Hã? foi o Daniel limpando teu carro. É, eu pensei que fosse meu irmão. Eita, mundão. Ó, gente, agora aqui nós vamos escurecer mais, porque é o lado da sombra. É o lado que tá vindo mesmo o fortão da chuva, sabe? Ó, Dá para pintar esse desenho aí em pintura em tecido? Dá sim. tá. Lembrando aí, gente, quem chegou agora aí, ó. Eu vou mostrar pra vocês o risco que eu pus em PDF lá no grupo. Se a Mona tiver. Aí ela podia colocar lá. Eu vou colocar o link do grupo aqui na descrição do vídeo depois. Tá bom? Não sei se já tá lá o link, não. O que eu ia fazer mesmo agora aqui? Ah, Risco. mostrar o risco, ó. Aqui, gente. Esse aqui é o risco, ó. Eu fiz no computador para ficar bem certinho. O risco que tá lá em PDF para vocês não é esse risco que eu fiz aqui. Que aqui eu fiz mais ou menos não, né? Porque eu tava com pressa e tava chegando na hora da live, não tinha riscado ainda, eu fiz assim mesmo. Mas o risco certinho tá lá já em PDF. Inclusive tá para dois tamanhos de tela. Tá para tamanho de tela 60 por 80 e 40 por 60. O Oi, Wagner aí, acabei de falar o nome dele. cadê ele? Boa Oi, meu noite. amigo Wagneiro. Que bom que você tá aí. Obrigado pela presença, Wagneiro. Tem que voltar lá para pintança também. Tá vendo, gente? É o céu aqui, é um pouquinho mais difícil. Por o resto também é. Aqui o céu é meio difícil, mas depois que termina o céu, daí o resto também é difícil. Agora a gente vai definir melhor um pouco ainda essas nuvens aqui, ó. Porque, ó, é a nuvem de chuva, gente. Não é a nuvinha ali branquinha, não. Daquelas nuvenzonas escuronas de chuva. Só que as nuvens escuronas, né? Tem que tomar cuidado, senão ela fica feia, né? Então é um cinza azulado. Boa noite, Mila. Seja bem-vinda. Wagner, seja bem-vindo. Alessandra Terra, boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, Alessandra. Eu estava falando agora há pouco de Noite. vocês do Wagner lá na É, feira com as hortaliças. Você com frio, mas o Wagner muito feliz com você lá do teu lado. é. Não se preocupe, eu tava falando bem, né, Val? É, Então é isso, gente, ó. Vamos fazer aqui o céu nublado, chuva no horizonte. E aí, Val, tá ficando bonitão o negócio aí ou tá fiquei feio? lindíssimo. Tá vendo? Tá chegando a chuva aí, ó. Será que eu faço um raio também, Val? Você sabe? Não, tá não. Não tá lá no desenho. Quer dizer, você que sabe. Bom, eu fiz o desenho, eu não desenhei raio nenhum lá, não.
Então é isso, gente, ó. Conforme vai distanciando da luz, do ponto de luz, né? Ponte de luz vai escurecendo. Só que não chega a ficar preto, né? Também, né? Vai ficando escuro, tempo escuro. Mas esse escuro aqui, ele vai ser o, o que vai realçar aí as árvores, que eu vou fazer uns tons aí de luz, né? Que a luz tá iluminando aqui, né? Então vai valorizar a luz aqui. Entendeu? A gente escurece para depois clarear, né? Para ficar uma coisa valorizando a outra. A Cida disse que vai chegar uma tempestade. Vai. Mila Varejão, curtido e compartilhado. Oba, obrigada. É isso, gente. Ó, lembrando aí vocês que vai ter live toda quarta-feira, gente. Que nem era antes, fielzinho agora. Só se tiver alguma dor de cabeça, alguma coisa, né? Pode acontecer. Não tô dizendo que nunca vai. Mas a intenção é toda quarta-feira de novo. Vou explicar bastante porque eu quero que as pessoas aprendam, botar para valer de novo, então atrair de novamente os nossos públicos, né? Ó, tia Paula. Boa noite. Ô, tia Paula, obrigado, tia, pela presença. Tem que aparecer aqui para almoçar de novo. Ela queria tanto que eu fosse lá, mas como que eu ia, meu Deus? Não deu tempo. Eu queria ir, mas não deu tempo. Mas na próxima vez já vai programadinho. É, né? Pra ir lá onde ela, Curitiba. Olha, agora depois que a gente fez já a base, aí a gente vem com uma cor mais clarinha ainda. Continua dando um pouquinho de bege, mas só que bem pouquinho agora. Vou diluir um pouquinho aqui porque eu quero fazer uma luz e eu vou utilizar o pincel Line. Porque eu quero. Deixa eu. Eu tenho aqui uma engenhoca aqui. Oh. Tinha que fazer uma pegadinha, mas é claro, tá acostumado. Agora a gente vem fazendo os detalhes mais minuciosos, ó. Aqueles pontos de luz mais evidente, né? Lembrando que ainda não é o branco puro, não estou usando branco puro aqui. Eu estou usando o pincel line aqui, mas está muito molinho. Eu acho que eu vou mudar para outro. Só que o pincel line é o que deixa a tinta na tela, né? Então acho que vamos continuar com ele mesmo, nem que seja meio molinho mesmo. Boa noite, Antônia Cardoso. Seja bem-vinda também. Obrigado, Antônia. Seja bem-vindo à nossa live. Eu não sei, você foi compartilhado no grupo Família da Arte, Val? Foi. Agora no final aqui? Na hora da live? Acho que sim, que eu entrei por lá. Ó, gente. As luzes, só que eu vou pegar outro pincel, que esse aqui tá muito molenguinho. Vamos ver se esse aqui vai ser melhor. Esse aqui vai ser melhor. Então é um pincel zero. Daí a gente vem trabalhando as partes mais luminosas, né? Ó. E pega um outro pincelzinho. Nesse daqui assim, ó. E vem envolvendo a parte de dentro das nuvens. A parte que tá pro lado de dentro, ó. A parte que tá da bordinha pra lá, não. Sim. Só que também não é para envolver a ponto de apagar tudo, né? Tem que ir só a partezinha de dentro, manter as bordinhas lá.
Ó, Val, que bonito que tá, né? Lindíssimo. Reginaldo da Rocha, boa noite. Ó, Esther Moreira, boa chegando, noite também. chegando aí os nossos amigos antigos aí que a gente tava até desacostumado de ver aqui nas nossas lives. Olha, envolvendo a parte de dentro da nuvem. O lado que está direcionado para o foco, para o ponto de luz, vocês mantém destacado, né? Sem envolver. Aí. Acho que eu vou deixar assim, não vou alisar muito, deixar um pouco, que nem eu falo, né? Vamos deixar arte, né? Pinceladas, né? Eu não gosto de deixar muito alisar demais também. Eu gosto que fique um pouquinho meio. Então é isso, gente. Vamos trabalhar agora na frente aqui. Né, Val? Eu sei que tá todo mundo doido para ver isso. Então vamos lá, vamos pegar esse pincel aqui, vamos fazer aqui já a parte da silhueta das árvores, né? Usar o pincelzinho que eu ganhei da minha flor. Tá bonito, né? Eu vou enfeiar um pouco, gente. Tá ficando muito. Passou do ponto de boniteza. Boa noite, Ronaldo. Obrigado. Obrigada, Mila. Agora eu já vou vir aqui fazendo a silhueta das árvores, né? Vou fazer aqui uma parte de fundo. Eu vou, como eu falei, eu vou ensinar vocês a misturar tinta, né? Então nós vamos fazer um verdão escuro primeiro. Um verdão escuro. Aqui já tem pronto aqui, mas eu vou ensinar vocês a fazer. Vocês vão pegar o azul da Prússia, mais o amarelo, pode ser o amarelo canário, amarelo limão. Já vai fazer um verdão escuro. Só que esse verdão escuro aqui tá muito verdão, né? Vamos dar uma ajeitada nele, vamos pôr um pouquinho de vermelho. Que daí nós vamos fazer ele ficar um pouquinho mais escuro ainda e numa tonalidade mais parecido com as vegetações mesmo, né? Sombra das vegetações. Ó, só que cuidado para não exagerar no vermelhume, no, no tanto de vermelho. Aí, feito isso, então vamos só mandar brasa agora, né? Então, eu respondi ainda há pouco. Eu vou responder de novo. A leveza, a gente vai adquirindo leveza com a prática. É só encarar, começar a pintar que a mão vai ficando leve. É isso aí. Tanto na pintura em tela como na pintura em tecido. Tudo essa leveza a gente vai adquirindo com a prática. Quanto mais pintar, mais prático vai ficando. Para pintar telas precisa de leveza? Não, Não. você pode começar do jeito que a sua mão for pesada mesmo, depois você vai adquirindo essa leveza. Conforme você vai pintando, você vai pegando habilidade, você vai aprendendo mais, vai pegando mais confiança. E aí, conforme você vai tendo mais confiança, você vai dando as pinceladas mais precisas. Daí fica aquela sensação de mão leve, né? Mas não é, a mão é a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. O que vai acontecer é que você vai ficar mais confiante e vai dar as pinceladas com mais precisão. Entenderam, gente? A leveza é isso aí, é precisão. E a precisão é prática. Tem bastante vídeo ensinando a pintar nuvem aqui no canal. Ó, primeiro a gente coloca um fundo escuro, sem exagerar a quantidade de tinta, porque senão a gente não vai conseguir fazer os detalhes, né, depois.
E essa parte aqui, ó, o pincel sujo com esse verdão, eu vou pegar no amarelo, porque eu quero que ele fique misturado mesmo. E já vou tacar aqui, ó, porque eu quero que fique meio escuro em alguns lugares. No risco não tem essas pedras, mas eu vou fazer pedra. Tá vendo, gente, ó? Aí o amarelo na parte mais exposta à luz, que é lá em cima, vai ter o amarelo, ó. Então, pode ver que o amarelo tá ficando meio sujo de verde, mas é isso mesmo que eu quero. Entenderam? Depois, no final, eu pego o amarelo limão e faço as luzes mais destacadas. Agora, antes de terminar aqui o verde, aqui, eu vou fazer o chão aqui, né? Nós vamos pegar essa cor aqui, bege, né? E vamos tacar ela aqui, ó. Vamos dar uma diluída aqui no solvente, porque a tinta tá muito velha e tá empastada. Então vamos diluir um pouquinho. Essa estrada aqui, ela ia até lá. Acho que eu vou fazer aí. Daí, Val, tá cansadinha? Não, tem alguma coisa no cartão, eu vi. Você quer deixar? Eu faço aqui, eu leio os comentários. Nossa, esse céu tá maravilhoso. Obrigado, Rita. As nuvens estão show. Obrigado, meu amigo. Então, gente, eu gosto de fazer céu nublado. Dá uma sensação na gente, assim, de emoção, né? A chuva causa emoção na gente, né? Aqui, ó, eu vou fazer uma cor, um ocre escuro, que vai ser a parte aqui da sombra, né? Um pouquinho de sombra aqui, né? Quer abrir abre aí, Val. Hum? Aqui também. Aqui eu acho que eu ia fazer uma escadinha descendo aqui, mas deixa quieto, né? Fazer terra mesmo. Agora nós vamos fazer silhueta também daquela árvore lá. Eu já ensinei vocês a fazer o verdão escuro, então agora pegar um que está pronto aqui já. Praticamente a silhueta só, né? Porque tá um dia chuvoso, um dia nublado. Mas eu vou fazer uma luz pegando aqui. Por isso que eu fiz esse buraco nas nuvens aí. A Mônia não tá mais aí, será? Quer ligar o ventilador lá? Não. Ele ventila. Hã? Será? Olha, agora eu vou fazer umas árvores, uma silhueta atrás da casinha aqui. E já vou fazer aqui da casa também.
casa não, da árvore. Tá legal esse jeito aí que você tá fazendo. Aqui, A árvore. tá bonito, né? Aham. As pinceladas tá deixando igualzinho em baúba. E a cor. Isso aqui Aham. é que a gente tem que fazer, variar um pouquinho, né, gente? Não pode fazer todo mesmo batidinho. Senão fica sempre a mesma árvore. É verdade. É bom trocar de pincel sempre. É, Na hora que vai fazer e mudar de tom de verde também, né? é. Aí as batidinhas com a pontinha do pincel. Do cantinho do pincel. Olha, tô colocando o cantinho do pincel. E a árvore a gente tem que deixar umas pontas, assim, não pode fazer muito redondinha. E levar bastante tinta. É, aqui já é o acabamento, aqui a gente já pode pôr tinta. Depois a gente vai fazer umas luzes aí, mas essas luzes, né, ela não é tão difícil. Aqui agora eu vou modificar um pouquinho o verde, para não ficar o mesmo verde, então eu vou colocar um verde mais claro aqui, ó. Só que eu vou colocar meio de qualquer jeito, porque eu vou ter que fazer a casinha ainda, né? Será que tá indo tudo bem a live? Não tá travando nada, Val? Diz que tá excelente. Eu vi, apareceu uma mensagem lá em cima. Então é isso, gente. Agora vamos fazer a paredinha da casa. Eu tinha marcado aqui para contar umas historinhas para vocês, mas se vocês quiserem eu conto duas. Alda Lene, a Alda Lene, que gosta, Aqui, ó. a Ângela Regina, Depois. elas não estão aí hoje. A hora que estiver aí eu conto a historinha. Que o povo gosta de uma historinha, né? Hoje nós estamos sérios aqui, trabalhando pesado. Firme. Agora a gente vai fazer aqui os troncos dessa árvore aqui. Lembrando que Isabel, depois a gente vai ter aí bastante luz ainda, né? A gente tá fazendo a parte primeira, a parte aí escurona. Vó, a alergia pegou pesado, não sei mesmo, hein? Será que é gripe ou é alergia só, Val? duas coisas da garganta. Porque às vezes é só uma alergiazinha, toma um remédio de alergia lá que às vezes passa. Hoje eu tava desse jeito lá na Luzia, ela pegou, me deu um remédio de alergia e passou na hora. Era só alergia que eu tava.
E eu cheguei assim também reclamando que tá meio com gripe, meio não sei o quê. Olha o Eduardo Figueiredo. Boa noite. Boa noite, meu amigo Eduardo. Que bom que você está aí. Que céu bonito. Pois é, nós estamos aqui fervendo na pintança aqui. Tentando fazer que coisa bonita para vocês, gente. Dá até dó, né, de fazer a árvore aqui em cima, mas tem que fazer o quê? Daí eu tenho uma paisagem aqui que eu comecei a fazer. Eu coloquei no lado ao contrário. Você lembra? Vocês lembram, né? Eu estiquei o pano da tela no lado avesso. Daí eu comecei a pintar, ficou ruim para pintar, eu parei. Fiz um pouco e parei. Acho que uma hora eu vou continuar aí. Tá sofrendo. É. Ó. Uma diluidinha para a gente conseguir fazer. Então, gente, esse batidinho aqui, vocês têm que tomar cuidado, que não é simplesmente batidinho, não. Tem que estar acompanhando aí o formato da árvore, os galhos. Ó, a gente faz um batidinho meio fazendo uma curvinha assim, para a gente simular ali o volume dos galhos, das massas de folha, né? Nossa, fiz uma besteira aqui. Exagerei no molhar o pincel lá. Vamos ver se não vai dar problema. Tem que diluir, mas um pouquinho só. Parece que fica fresquinho, né? Paisagem assim, com chuva. Tá vendo, gente? Cuidado que a gente tem que tomar na hora de colocar os batidinhos. Ó, tirar a sensação de redondo. Eduardo Figueiredo, oi Zé, Val, boa noite, que céu imponente, bonito. Obrigado, Eduardo. É, Eduardo. Agora aqui, ó, vamos continuar aqui com a nosso fundo aqui, né? Ó, o pincel sujo de verdão escuro, depois eu passo em cima do amarelo. Vai. Onde é que esse celular tá mesmo, hein? Tá aqui, ó, mas ele só fez pro Lulu que não deu mais nada. Tá, aí. Nem descarregou. Não. Descarregou? Não.
também. Vamos escurecer. Ó, bem pouquinha tinta, porque eu quero depois clarear ainda, né? Com amarelo. Vocês viram como que parecia que essa tela aqui ia ser demorada? Mas é só impressão. Agora, vamos fazer aqui uma corzinha da parede da casa. Nesse lado aqui que tá pegando a luz, nós vamos fazer bem clarinho, ó. Só que vamos dar uma corzinha aí, né? Vou colocar aí. Aquela cor que nós misturamos aquela hora, né? E agora né, eu tenho uma misturada aqui, então eu não preciso. É, Tinha feito uma dúvida, né? Aí eu botei o link por aqui. Aí deu. tá. Agora nós vamos fazer o telhadinho dela vermelhadinho, escurinho. E aqui na beiraldinha deixa bem escurinho também. Obrigada, Isabel. Obrigada, Cida. Boa noite, Amilson. Boa noite, pessoal. Tá gostando da paisaginha, minha flor? Tô. Eu acho que eu vou fazer essa casinha aqui. Não, é normal. Inventar moda. Qual era a cor daquela lá Hã? Qual? que você botou aí? Mas, deixa eu ver. Mas é. Olha lá. Ah, tá. Então, vamos fazer uma casinha aqui bem simplesinha. Vou fazer aqui os telhadinhos, uns risquinhos. E dar umas pinceladinhas. Só que esse vermelho tá muito vermelho, né? Vamos dar uma incrementada aqui. É, ó. Hoje é dia da feirinha da lua, né? Por que você não fala pro João lá comprar pra nós? Daí eu dou dinheiro. Eu vou poder vender pra ele conhecer. Você quer ir já? Eu vou. Eu fico lendo os comentários aqui, tá bom? E é por uma boa causa, né? Ó? É. Deixa eu pegar aqui. Quantos precisa, né? Ah, Opa, não sobrou nada de troco pela hora? acho que 2 ou foi 3. Vai lá, compra pra nós. Aquelas paçoca lá. Quando a gente vai, É. procura o café mais barato, gente, né? Então, gente, a Val foi comprar paçoca pra nós. Enquanto isso, eu fico aqui lendo aqui, ó, os comentários. Aqui nós vamos manchar o chão, porque o chão ele é cheio de... É tudo irregular, né? Não é lisinho, né? Vai ficar bem lindo isso aqui, gente. Vou fazer um ponto, um ponto mais luminoso ainda lá na frente, ó.
Aqui a gente vai fazer uns toquinhos. Vou fazer a sombrinha aqui porque eu vou fazer um mato aqui. Então, própria, o próprio matinho vai fazer a sombrinha. Fazer uns capinzinhos aqui, né? Pode até colocar um cinzazinho, um cinzazinho aqui nas sombras, se quiser, ó, mesmo ladinho. Mas não devemos exagerar, não. Uns toquinhos, sim, para a gente representar a irregularidade do chão. Aqui na frente eu vou deixar um pouquinho mais escuro o chão. Um pouquinho mais escuro aqui. Pôr um pouquinho de vermelho. Olha lá, Val, traz quentão pro Zé. Nós não toma quentão. Mas ela foi comprar uma paçoca. Tem uma feira da lua aqui, gente, que tem uma mulher que vem lá do sítio, mas traz umas paçocas e tem uma variedade de paçoca. Umas pretas de amendoim não sei o que, outra não sei o que. E cada uma mais gostosa que a outra. Aí a gente compra e come muito. Fica até fazinado daquilo. Pode ver que eu deixei escuro lá aqui na frente, né? E lá mais claro, né? Porque lá está chegando mais perto da luz, né? E aqui a gente vai fazer uma iluminaçãozinha um pouquinho maior. Tudo meio assim, não precisa alisar muito não, porque aqui é chão batido, né? E para isso eu estou usando a tinta cor de pele, né? O amarelo Napoli. Mas que eu já misturei ela aqui agora há pouco, expliquei. Agora a gente vai fazer aqui uma vegetaçãozinha na frente dessa casinha. Primeiro a gente faz só a silhueta, depois a gente vem fazendo aí as sombras, né? As luzes, quer dizer. E nós já estamos. A pedra também, eu já vou fazer o fundo dessa pedra aqui. As pessoas têm dificuldade de pintar pedra. No entanto, não é difícil fazer, não. Vocês pegam a tinta escura, o marrom meio esverdeado, meio cinza, e faz bem pouquinha tinta, ó, bem escurão, porque nós estamos fazendo a paisagem que está com uma certa escurecida. Oi? Ah, a gente coloca aí uma cor escura já com um pouquinho meio clara em cima, mas pouquinha tinta para não dificultar, gente. Ó. E a nossa paisagem, como ela está meio nebulosa, né, meio escura, então a gente vai trabalhar nas luzes. Na sombra vai ser mais de sombra. Quando a gente está fazendo uma pintura que tem sombra, que está um tempo nublado, assim, por exemplo, daí costuma ficar mais contrastado as coisas. Aonde está a sombra fica mais sombra e aonde está a luz fica mais destacado, mais contraste. Ó, pode ver que eu estou esfregando porque eu quero que fique pouca tinta aqui na parte da pedra. Lúcia Helena, nossa, que coisa linda! Oi, professor Zé Arantes. Oi, Val. Que saudade de assistir às suas aulas. Adoro. Abraço a todos. Obrigado, Lúcia Helena.
Eu também adoro quando vocês vêm assistir minha live. Ó, bem escurão, mas só bem pouquinha tinta. Aí na parte superior, pode sim já dar uma iluminadinha. Ó. Mas essa aqui não é a luz certa ainda. É um pouquinho só. A gente vai trabalhar essas pedras aqui ainda, vocês entenderam? Não é o toque final, não. Então nós já temos aí a paisagem com o fundo todo pronto, né? Agora a gente vai fazer os detalhes daqui para frente, só trabalhar em detalhe. Começar pela tronco dessa árvore, né? Peguei o pincel line para fazer os galinhos fininhos. Lembrando que todas essas coisas que a gente está fazendo aqui vai ter ainda as luzes, né? A gente está fazendo a silhueta primeiro. Boa noite, estou querendo ir visitá-los. Oi, Ademar. Vem mesmo. Obrigado pelo comentário, pela presença aí. Mas olha, nós estamos aqui disponível para atender você quando vier, para dar toda a nossa atenção. Fazer umas pintanças, né? Junto. Será bem-vindo. Então nós já estamos quase chegando no ponto X. Começar a fazer já os detalhes, né? As luzes. Eu achei que esse quadro fosse mais trabalhoso, mais demorado pra fazer, não trabalhoso. Mas pelo que eu tô vendo, agora vamos fazer aqui colocar aqui, onde vocês possam enxergar, né? Vamos colocar aqui as luzes em alguns pontos, né? Essa luz aqui, deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, deixa eu ver. Tem um ângulo que a luz fica boa. Mas acho que tá bom aqui mesmo. A gente tem que variar também a tonalidade da luz, né?
Não podemos fazer só um tipo de luz. Cadê o... Eu sou meio atrapalhado, só minhas tintas na minha frente. E... Vamos fazer um verde claro agora aqui, ó. Diferenciado. Só que ficou muito destacado. Não é para ser tanto assim. Afinal, nós estamos aí no tempo de chuva, nubladão. Deixa eu ver se eu acho aqui um leque. Não achei, não. Não achei o moleque, não. Então vamos de pincel mesmo. Nós vamos colocar agora o ponto de luz mais intenso, ó. Simular aqui os relevos, né, do terreno, né? Aqui não precisa ser tão destacado a luz. Tá vendo, gente, como que vai ficando cada vez mais bonito? Agora aqui nós vamos também dar um ponto de luz extremo. Ó. Simular aqui um relevo. E aqui também. Só que aqui a gente já tem que misturar um pouquinho, para não ficar tão luminoso assim. Porque senão a gente tira aquela sensação de que a luz está lá. Tá vendo, gente, como que vai ficando bonito? E agora a gente vai trabalhar a luz ali, né? Naquelas árvores. Não podemos também colocar muito. Ó, batendo o cantinho do pincel, ó, o cantinho. Sem exagerar, tem um limite, né? Porque aqui nós estamos trabalhando numa paisagem meio penumbra, né? Então não podemos fazer luz exagerada. Agora aqui sim, nós vamos deixar contra a luz. Então nós não vamos fazer aqueles detalhes de luz que nem fizemos aqui. Nós vamos fazer como se fosse você estivesse enxergando uma pessoa contra a luz, só enxerga a silhueta. Em alguns pontos, claro, nós vamos fazer também, né? Não vai ser assim, sem luz do ar nenhum, né? Boa noite, Maria. Tudo bom? Obrigado, Maria, pela presença. Então é isso, gente. Vamos lá fazer umas misturinhas de amarelo diferente. Vou colocar um pouquinho de vermelho no amarelo.
claro, para a gente fazer diferenciar um pouquinho, ó. Embora a gente vai fazer um amarelo claro, vamos deixar ele um pouquinho mais diferenciado, para a gente poder fazer umas luzes aqui. Vamos ver se vai ficar bom nessa daqui. Vai, ó, só um pouquinho. Deixa eu diluir um pouquinho aqui, vou usar esse pincelão aqui. Ó, vamos fazer uma luz discreta, não é aquela luz exagerada. Um verde meio queimadinho, assim, para não ficar todo mesmo verde, né, na paisagem. Porque na paisagem tem árvore de toda espécie, né, gente? A gente não pode esquecer disso. Então tem que variar as tonalidades pra gente aí imitar direitinho, né, a natureza, né? Boa noite, Luciana. Obrigado, Luciana, pela presença aqui. Nessa daqui nós podemos dar uma clareadinha um pouquinho mais. Aí exagerei também. Não pode exagerar, gente. Pincel, se passar de um certo limite, daí acaba ficando feio. Aqui mesmo eu exagerei, agora tá difícil de acertar. Então lembrando aí, gente, que toda quarta-feira eu vou fazer live. A gente vai pintar aí. Eu gosto mais de pintar paisagem. O pessoal está acostumado a ver eu pintar paisagem, né? Tá vendo, gente, como que fica bonito agora? Em cima do céu escuro, as árvores. A gente tem que criar situações para dar contraste. Entendeu, gente? Às vezes a gente exagera um pouquinho numa sombra, só pensando na luz que a gente vai fazer. Tá vendo? Agora como vocês estão enxergando a luz vindo lá? Eu não posso fazer luz aqui tão detalhada, porque senão eu tiro essa impressão que a luz é vinda de trás, vocês entenderam? Só em alguns pontos assim que a gente faz, ó. É como se vocês tirar uma foto contra a luz, vocês vão enxergar só a silhueta praticamente. Agora aqui eu vou fazer um verde mais amareladinho para me fazer as luzes dessa daqui, ó. Aqui é um arbustozinho, né? Não é bem uma árvore.
É, a Val tá demorando com a paçoca. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferenciado aqui, uma árvore aqui. Para dizer que é uma outra árvore menor, uma outra espécie que tá aqui, ó. A paisagem é assim, gente. A gente não termina. A gente sempre depois que seca a gente mexe. Mais um pouquinho. Então aqui a gente não vai acabar ela, né? Totalmente, né? Mas, como ela está quase terminada, não compensa fazer uma outra live só com essa paisagem. Então eu faço aí o videozinho aí, pintando ela, né? O acabamentozinho. Posto aí para vocês verem. Mas já deu para sentir o drama, né? Já deu para sentir que tá ficando bonito, né? Renato Coelho, maravilhoso, deu vontade de aprender, muito, muito inspirador. Um abraço, parabéns. Ô, meu amigo Renato, não perca tempo, rapaz. Vai lá aprender. Porque a gente não pode passar vontade, não, gente. Tem que mandar brasa, tem que aprender. E pode contar comigo aí. Qualquer coisa, qualquer dica, né? As lives aqui, sempre a gente tá fazendo live. Tá maravilhoso, Isabel. Obrigado. Bom saber que vocês estão gostando, né, gente? Agora a gente vai fazer umas luzes discretamente. Esse tronco aqui. Vou fazer com esse pincelzinho aqui que acho que tá mais certo. Eu vou fazer, eu já tenho já a paisagem que eu vou fazer na próxima quarta. Vai ser um barco, pôr do sol. Inclusive, gente, fica atento aí que vai ser uma paisagem que eu vou direcionada para quem, para aprendiz, uma coisa simplificada e bonito. Eu vou fazer uma paisagem simples, no entanto, bem bonito, fácil de fazer. A minha intenção é uma pintura direcionada para quem está querendo aprender. Sabe aquela pintura que é simples, mas fica bonito? Qualquer um consegue fazer? Até aqueles que estão começando na pintura. É desse jeito que vai ser a semana que vem. Eu já até ia fazer hoje, mas eu mudei de ideia. Agora a gente vai entrando nos detalhes, fazendo uns acabamentozinhos. Vamos fazer as luzes da pedra aqui. Ó, vamos fazer um pouco meio acinzentado. Ó, misturar um pouco de azul, meio preto, fazer um cinzentado. Pra gente fazer as luzes aqui, ó. Não pode alisar muito agora. Agora é hora de dar aquelas pinceladas mais retas, assim, ó. Essa pedra aqui não está no risco que eu disponibilizei lá. Mas não tem problema, pedra não tem muita dificuldade para desenhar ela, por exemplo, pode fazer do jeito que for. Tem pedra de tudo quanto é forma. É só vocês verem aqui como é que está sendo pintado, né?
Vocês vão conseguir. É que eu tive a ideia de fazer essa pedra agora, gente. Depois que já tinha até desenhado aqui, daí que eu falei, eu acho que eu vou fazer uma pedra, vai ficar mais bonito. Pode ver que eu estou variando um pouquinho as tonalidades da pedra, porque pedra ela tem várias tonalidades. Ela tem meio acinzentada. Quando ela é verde rio, ela fica até esverdeada. Amilson Gomes. Que criatividade linda, Zé. Parabéns. Obrigado, meu amigo. Tá vendo como que tá ficando bonito? E essa paisagem também, que não é aquele bicho de 7 cabeças não, viu? É de 6 cabeças e meia. Não é aquele bichão de 7 cabeças, mas... Pode ver, tá fácil até de fazer. Geralmente a gente começa a pintar aqui e não termina não, numa live, e aqui nós estamos terminando numa boa. Só vai ficar faltando aqueles detalhezinhos que não dá para fazer hoje mesmo, né? Aqui a pedra. Só que a pedra vamos colocar um pouquinho de azul, vamos variar. Para não ficar tudo no mesmo tom, né? E agora a gente vai fazendo mínimos detalhes. Eu vou escurecer mais alguns lugares aqui. Aqui, principalmente aqui tá da pedra. Pra gente fazer uns arbustos. Vamos fazer aqui um verde meio queimadão aqui, ó. E vamos dar umas pinceladas aqui, ó, pra gente sugerir que tem umas moitinhas de mato. Algumas só também, para não estragar muito a estradinha. Dá uns toquinhos assim, pincelzinho menorzinho. Sabe aquela estradinha que passa pouca gente, pouco usada, assim, que nasce aqueles matinhos nela. Só que tá muito verdinho aí. Vamos dar uma queimadinha, um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho. Vamos dar umas manchadas aqui, para a gente sugerir relevo, para não ficar tão lisinho assim, né? Agora a gente vai fazer umas cores mais claras. E vamos fazer agora um pouquinho de luz. Uma relva, né? Assim, mais... Não tão clara essa relva, porque a gente está trabalhando aqui com a intenção de deixar uma luz batendo mais para lá. Então, gente, nós estamos chegando já no fim, ó. Ficando bonito demais. Vamos dar uma variadinha nas cores aqui para não ficar tudo muito igualzinho. Então eu vou voltar aqui a mencionar. No Telegram é onde eu estou distribuindo os riscos em PDF para quem quiser acompanhar. Só entrar no grupo. Eu vou colocar aqui o link na descrição desse vídeo, no link do grupo Telegram. Se você estiver apressado aí, você já pode ver no vídeo anterior, já deve ter. Nos vídeos anteriores já deve estar o link lá. E lá tem sorteio, inclusive eu vou fazer o sorteio de novo, porque a mulher que ganhou não se manifestou. Daí eu vou sortear de novo.
Agora, gente, a gente poderia fazer aqui umas flores também, né? Vou pegar aqui uma cor bem escura, quase que preto mesmo. E vou dar um destaque em alguns pontos na pedra. Porque a pedra ela tem fendas. Isso que faz ela virar pedra, ficar parecido com pedra. Ó, a gente vai dar uns pontinhos para a gente simular aquela parte mais profunda da pedra, a parte rústica mesmo ali. Ó, de vez em quando a gente dá um toquinho, porque a pedra tem buracos, tá vendo? Não é difícil fazer pedra não. É só pegar o jeitinho. Zé Arantes, você que sabe, já vi muitas paisagens, mas igual você não tem. Nossa, obrigado. Que elogiaço. Antônio Cardoso, opa, ó paisagem linda, maravilhosa. Meu sonho é comprar um quadro. Compra esse aqui, meu amigo. Ele não é caro. Isso aqui é um quadro que ele tem 40 por 60. E eu tô vendendo baratinho. A gente vende esses quadrinhos que a gente faz nas lives, barato. Porque eu faço muito tela, né, nas lives. Então, se não vender barato, vai ficar aqui pacado. Só vai vender alguns de vez em quando. Esse daqui não tá vendo. Ah, não tá vendo, não tá vendido. Entra lá chama no WhatsApp, a gente negocia. Vendo prestação. Não vai passar vontade de comprar, não. Proibido passar vontade de comprar quadro. Quero fazer só uma coisinha aqui, ó. Vamos dar um toque aqui, ó. Para na realçar essa água aqui, ó. E dá uns toquinhos mais. Uns pontos culminantes de luz agora. Porque nós estamos trabalhando num lugar onde tem uma fonte de luz ali no céu. Esse lado aqui não é tanto, mas é aqui. Então, ó, lembrando novamente, quarta-feira que vem a paisagem vai ser direcionada para quem está querendo pintar uma paisagem bonita, mas ainda não tem muita experiência. Eu selecionei uma paisagem bem bonita, mas simples, fácil de aprender. Qualquer um vai conseguir pintar. Aí. A gente poderia até fazer aqui uns florzinhas, umas coisas aqui, né? Para dar uma cor. Deixa eu ver aqui se eu faço isso ou não. Dá uns toques de vermelho, assim, pra gente simular que tem umas florzinhas campestre ali, né? Bem discreto, né? Não podemos exagerar. Então, meu povo, eu falei que a semana que vem vai ser direcionado aí para aprendiz, mas esse quadro aqui também, ó, eu acho que mesmo aprendiz aí ele vai conseguir fazer.
Vamos dar uns toques aqui agora de branco para simular umas florzinhas brancas ali. Aqui nesse ponto aqui, né, onde está direcionado ali. Só que sem muito exagero, né, gente? Porque senão... Ó, aqui agora um pouquinho mais de amarelo. Lembrando que a gente não pode exagerar nas luzes, porque senão a gente acaba tirando o efeito. Vocês entenderam? Tem que ter um limite aí de luz, de luminosidade. Aqui, ó, eu tô fazendo uma coisa aqui, mas já vou mudar, quer ver? Porque coincidiu com a cor, meio que misturou com uma coisa ali. Então nós vamos fazer assim uma tonalidade um pouquinho diferenciado nessas vegetações aqui para não ficar misturando com uma grama, com a relva ali, né? Tá vendo? A gente tem que ficar assim, articulando. Na TV dá um espetáculo, Zé. Que legal, meu amigo. Na TV fica bom mesmo, hein? Amanhã eu vou fazer live no TikTok, gente. Eu vou fazer umas coisas lá no TikTok. Vou fazer mais um pouquinho aqui, daí a gente vai parar, né? Porque os detalhes mais, os acabamentos mais tchan mesmo, não vai dar pra fazer hoje, né? Sabe disso, né? Que sempre fica aquelas coisinhas que a gente... Ó, aqui agora com o pincelzinho zerinho, eu vou dar uns pontos mais fortes. Só que vou misturar aqui uma corzinha, que acho que é essa aqui, um verdinho, ó. E vou dar uns toques aqui, ó, para mim trazer esse mato aqui para frente. Só nas pontinhas. Um pouquinho de vermelho pra gente dar uma queimadinha ali, né? Ó, só nas pontinhas, porque a gente tá fazendo aqui praticamente contra a luz. Lá tá contra a luz, aqui tá, mas aqui já tá próximo, então a gente já começa a enxergar um pouquinho de detalhe. Tá vendo? Também, podemos fazer um... Não vou fazer agora não, mas dava até para fazer aí um arbusto aqui. Agora aqui é o seguinte, a criatividade de vocês não significa que eu fiz essa paisagem, que vocês têm que fazer assim. Vocês podem tirar como base o que eu fiz aqui, porque eu faço para vocês mesmo. Vocês podem copiar tranquilamente, não precisa nem pedir para mim. Aí vocês podem tirar como base e fazer mais coisas. Vocês podem fazer aqui mais pedra, pode fazer uma carroça aqui. Vocês entenderam? Eu fiz aqui a paisagem, o básico, né? Vocês podem enriquecer ainda mais ela. Vamos fazer aqui uma árvore colorida aqui, né? Como se fosse um pé de uma flor, né? Agora, pra gente encerrar, eu vou dar um toque final. Quer ver? Não tem mais espaço aqui na nossa paleta. Mas é só um pouquinho. Que
Quer dizer, não é exatamente ainda o toque final, mas é um toque que vai dar um grande... fazer uma grande diferença. Quer ver? Aqui, ó. Nós vamos colocar agora a luz dessa árvore, dessa planta aqui. Que é uma planta colorida, uma flor, né? Como se fosse a mesma espécie de flor. Ó, tá vendo? Com que agora a gente vai deixando o negócio mais... Só que não exagerar, né? Porque se começar a colocar muita flor colorida também, vai acabar estragando. Entendeu? Vamos colocar só aqui na estradinha aqui. Colocar um azul aqui para fazer, simular umas hortênsias, né, gente? É agora que... Anselmo Nil, ô meu amigo, obrigado pela presença, Anselmo. Pintura em tecido. Boa noite, Zé e Eval, chegando do trabalho, deparando com esta maravilha. Parabéns. É isso aí, meu amigo. Vamos pintar, gente. O Anselmo pinta retrato. Não, ô louco. É tecido. Eu não sei o que deu na minha cabeça falar retrato aqui. O Anselmo, ele tem um canal no YouTube, ele pinta tecido, gente. Vão lá visitar o canal dele. Anselmo Nil. Como é que tá? Fala aí, Anselmo, como é que tá lá o nome do teu canal? Esqueci já. O pessoal ir lá se inscrever. Ó, gente, eu no meu pensamento, não precisa mais do que isso de flor, porque eu não gosto de quadro muito colorido, muito berrante, demais, exagerado também. Não gosto não. Ó, gente, agora um toque de luz, de luz com verde bem diferenciado, ó. Esse verde eu vou fazer um pouco claro dele. E vou fazer aqui umas luzes um pouquinho mais intensa ainda aqui. Que aqui é o ponto culminante, né, da luz, né? Pintura em tecido do jeito que está aí. Ah, isso aí. Então, gente, se inscrever no canal do Anselmo. Lá na frente, gente, não precisa fazer a graminha. Porque tá tão longe que não enxerga os detalhes da graminha. Então é só fazer as cores assim.
E a luz a gente tem que tomar cuidado, porque ela só fica bom no lugar certo, na quantia certa. Aqui vocês podem ver que eu já estou exagerando de tinta. Pode exagerar quando a gente já está terminando a tela, a gente pode exagerar daí na tinta. Colocar plasta de tinta. Já tá ouvindo? Tô, minha flor, mas já tô terminando. Eu tô enfeiando agora, porque ficou bonito demais. Que lindo. Agora na parte, eu tô na parte da enfeiamento. Anselmo Nil está ali, ó. Tá, já conversei com ele. Tô lendo ali os comentários do povo aí. Maravilhoso. Então é isso, gente. Boniteza tem limite. Bonito, né? Últimos detalhes que tô fazendo aqui. Tossindo demais. Vou pra cá. Vai, minha flor, fica lá. Toma lá um negócio quente, chocolate quente lá. Eu vou parar aqui, já acabou? Final. Ah, é? Não, pode comer tudo lá então, Val. Ó, gente, agora o último detalhe que eu vou fazer hoje aqui. Depois eu só vou fazer depois de seco aqui mais algumas coisinhas e acho que eu vou fazer um relâmpago também. Depois que seca, fica bonito o relâmpago. Só vou realçar aqui o beiralzinho, né, da casa. E aí a gente já vai dando fim aqui na nossa pintança de hoje. Lembrando que eu vou voltar toda quarta-feira, fielzinho. Vou voltar aqui para fazer pintança de novo, né? Só no caso de eu ver aí algum problema, alguma coisa, né? Daí a gente não vem, né? Mas, ó, vou dar um leve toquinho aqui só. Não é muita luz que nem lá não. Aqui é só pra gente sugerir um pouquinho de cor aqui. Deixar mais mesmo a silhueta mesmo. Também. Ó, gente, nós vendemos um quadro aí pra uma pessoa e a pessoa não se manifestou mais. É um quadro de rosas que eu terminei ele na semana passada. Se tiver por aí, manifesta aí, gente, pra gente entregar o quadro. O quadro tá aqui. Giane, gratidão, professor. Obrigado, Giane. Ó, na descrição desse vídeo, eu vou colocar aí o link do Telegram, onde tá os PDF. Os PDF dos riscos. De todas as lives que eu faço, eu tô colocando lá. Quem tá lá naquele grupo tem regalia, gente. Bastante regalia. E aqui a gente vai fazendo uns arbustozinhos. Quem for fazer esse quadro aí, copiar ele, você pode inventar mais coisa.
Cadê o pincel line pra me fazer agora sim o final mesmo? Final não, o último detalhe. Esse pincel line é assombrado. Esse troço. Toda vez eu não acho ele, viu? Eu tô com ele na mão e ele some. Cheio. Tem que reclamar. A gente reclama, daí o pincel aparece. Então é isso, gente, ó. Só uns pontos de luz assim nessas matinhas aqui, ó. Outra coisa, gente, que vocês têm que saber, que é importante, essas pinturas que a gente faz aqui na live, ela não é copiada, é só criação mesmo. Então se vocês fizerem aí, vai ser uma coisa inédita praticamente, né? Não é totalmente inédito, porque daí já tá aqui, né? Mas é uma coisa que não tá aí repetido para todo lugar, né? Então, claro que vai estar alguns, né, repetido, porque a turma vão copiar tudo, mas não é aquele negócio que tá manjado já, aquelas imagens que a turma estão fazendo ali há anos já que tá aquilo, né, na internet. Acho que tá bom, né, gente? Tá bom, por hoje tá bom. Então, meu povo, deixa eu ler aqui. Amônia, já tá tudo na descrição. Aí, Mônia, é isso aí, minha filha. Obrigado. Agora, Cleonilda, boa noite, Cleonilda, tudo bom? Ô, louco, deram um acelerado no carro ali. Que é isso, meu? Ângela Rosane Pereira de Freitas, sensacional, obrigado, gente. Ó, gente, depois que secar esse quadro aqui, eu vou dar uns toques aqui, daí eu gravo o videozinho e eu ponho o final, né? Então, mais, gente, ficando por aqui, né? Ficou bem bonito, ficou legal, olha só a nuvem lá, bem bacana, do jeito que eu queria mesmo. O que vocês acharam? Gostaram? Então, boa noite a todos, dormem com Deus. Até quarta-feira que vem. E amanhã no TikTok. Amanhã não, gente. Amanhã até feriado, né? No feriado o pessoal não. Esse domingo. Mas aqui, quarta-feira, já estou de volta. No mais, tudo de bom a todos. Tenham boa noite. Obrigado pela presença. Até.